Olá, alunos, colegas professores, boa tarde a todos. Esta é mais uma aula de arte para a segunda série do ensino médio. E vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha só, hoje vamos falar um pouquinho sobre as relações entre as linguagens artísticas e a forma conteúdo. Tá? Qual é a habilidade que iremos trabalhar na aula de hoje? Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e forma conteúdo. E agora vamos ver quais são os objetos de conhecimento que iremos trabalhar na aula de hoje. Ou seja, quais são aqueles conteúdos, que a gente aprofunda um pouquinho mais para atingir aquela habilidade. Vamos a eles? Olha só. Conceito de linguagens artísticas, conceito de forma-conteúdo, elementos das linguagens artísticas e relações entre linguagens e forma-conteúdo. Agora vamos começar aquecendo a nossa tarde, Essa tarde friazinha, de começo de inverno. Vamos lá. Qual é, a nossa primeira interação pelo chat de hoje? O que vocês entendem por linguagens artísticas? Citem um exemplo para mim. É rapidinho, a gente volta já. Um minutinho. Olha só, muito obrigada, colegas, por transcreverem as respostas dos seus alunos, tá? Bastante interação na tarde de hoje. Vamos aqui dar uma olhadinha em algumas das respostas que vocês colocaram aí para a gente no chat. O professor Jefferson citou que a linguagem artística seria a expressão, de várias formas de expressão, de linguagens, por meio da arte, tá? A professora Juliana citou música, dança, teatro, fotografia, escultura. A professora Suzete também citou artes visuais, teatro, música, dança. A professora Isabel também citou que é a expressão artística, o ato de se expressar através da arte. E a professora Vera Lúcia citou que são expressões culturais, como o grafite. Ok, gente, muito obrigada pelas participações de vocês. Todo mundo aí bem antenadinho, afinadinho com o nosso tema de hoje. Olha só, vamos dar continuidade, então. Então, vamos conhecer um pouquinho desse conceito, do que é a linguagem artística, tá? Então, as linguagens artísticas, gente, elas compreendem um conjunto, de elementos e símbolos semióticos, Então, a linguagem, ela sempre entra no ramo da semiótica também, tá? Que é justamente a significação da realidade, que difere da língua escrita em caracteres ou falada. Tá certo? Então, a gente denomina aí as diversas áreas de atuação artística como linguagens por essa característica, sendo que cada qual delas tem elementos e símbolos próprios para representar a cultura e a identidade dos variados povos. Observe aí, abaixo aí, no rodapé do nosso slide, a gente está vendo aí alguns símbolos, que representam aí as artes. A gente vê ali as carinhas, da comédia e da tragédia no teatro. Nós vemos aí, a dança, representada por esse bailarino, o bonequinho aí, a pintura, ali a mocinha, com a godê, de tintas, e o pincelzinho. E a gente vê também aí as notas musicais, as ondas sonoras, Olha que beleza, tá?
Então, gente, quando a gente bate o olho, né, justamente por essa questão de semiótica, a gente já tem uma identificação prévia sobre cada um desses símbolos. Assim que a gente olha, na mesma hora a gente já identifica o que cada um quer dizer, tá bom? Então, gente, cada linguagem artística tem suas peculiaridades, tem suas formas, seus conteúdos, seus jeitos diferentes de se pensar e de se produzir arte e de se comunicar através dela, tá? Então, dessa mesma forma, apresenta também significados os mais diversos, tá? De acordo aí com o contexto onde está inserida essa obra e também com a finalidade dela, né? E até mesmo com a materialidade e a forma conteúdo que a gente vai utilizar em cada uma delas. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre forma-conteúdo. O que seria forma-conteúdo dentro da arte, tá? Forma-conteúdo, gente, é justamente o que é a obra, né? O que eu quero expressar naquela obra. Então, eu vou escolher qual forma, qual conteúdo, de qual maneira eu vou me expressar. Ah, eu quero fazer uma pintura, eu quero fazer uma escultura, eu quero fazer uma gravura, eu quero fazer uma música, uma coreografia. Isso são formas-conteúdo. Ou seja, eu tenho uma ideia inicial, né? Eu tenho uma ideia central, um enredo, e quando eu desenvolvo esse enredo, eu vou pensar, tá, eu tenho essa ideia, mas como é que eu vou fazer para que eu atinja meu público-alvo? Para que as pessoas entendam o que eu quero transmitir. Ah, tá, eu acho que eu vou fazer uma escultura, porque eu acho que uma escultura vai ser a forma mais tranquila, mais fácil, né? Mais assimilável para o povo, de entender aquilo que eu quero expressar. Tá? E, da mesma forma que eu citei aqui a escultura, eu poderia também fazer uma música, uma coreografia, ou qualquer outra, né? Outra forma, né? Escolher qualquer outra forma dessas para colocar ali o meu conteúdo ou o quê? A minha mensagem. Então, a forma conteúdo na arte, ela está intrinsecamente ligada. A forma sempre vai estar ligada à ideia de quê? De conteúdo, ou seja, de mensagem que eu quero emitir para um receptor. Certo? Então, gente, né? Todos os conteúdos aí, né, visam aí a um público-alvo, como eu já tinha explicado antes, tá? Então, quais são os elementos das linguagens artísticas aí? Vamos falar um pouquinho dos elementos das artes visuais. Nós temos vários elementos, né? E a gente pode dividir em alguns quesitos esses elementos, né? Porque eles são divididos em pequenos grupos, né? Todos os elementos não são iguais, tá? Então, eu tenho os chamados elementos técnicos. Quando eu observo um quadro, uma pintura, uma escultura, um desenho, eu vou ver que eu tenho pontos, linhas, planos bitridimensionais, formas e também as texturas, né? Quando eu coloco camadas de tinta sobrepostas, né? Eu crio aí várias ideias de texturas diferentes, que elas tanto ficam visíveis, como também, né, no caso de ser uma obra feita para uma interação maior, para tocar, né? Eu posso então tocar e sentir ali, né, aquela textura, né? Aquele relevo vindo daquela obra, tá? Por mais que ela não seja, né, tridimensional, tá? Nas obras tridimensionais é um pouco mais fácil, né? Mas, gente, lembre-se, tá? Sempre que a gente vai visitar, né, as obras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque há obras que são feitas para ter essa interação com o público, a gente poder tocar, sentir a textura, sentir o material, né? Até faz parte do significado, né, que o artista quer passar para a gente, mas tem outras obras que não, né? Que a gente não pode passar nem muito perto, né? Já fica uma linha, né, divisória, tá? Para que a gente não chegue nem muito perto, porque pode danificar essa obra, tá bom? Olha só, materialidade e suporte é outro elemento, tá? Aí eu tenho como materialidade todos os materiais que eu vou utilizar para fazer minha obra. Aí eu tenho, né, as tintas que eu vou usar, eu tenho, né, o suporte mesmo. Eu vou usar o quê para fazer minha obra? Ah, eu vou fazer uma escultura em madeira. Aí o material é a madeira. E o suporte também, né? É aquele cepo de madeira que eu peguei para esculpir. Então, aquilo, além de ser o material da obra, também vai ser o meu suporte. Tá? Ah, eu quero fazer uma pintura, um óleo sobre tela. Então, eu vou ter como materialidade o quê? A tela, e ao mesmo tempo ela vai ser o meu suporte, porque eu vou colocar ali a minha obra, certo? Então, pode ser papéis de todos os tipos, né? Sulfite, canson, né? No caso de desenho, de gravura, né? Então, as tintas, né, também são materiais, né? Os pigmentos que eu vou usar para misturar, né, para criar novas tintas, os lápis de cor, os giz de cera, né, os lápis grafite, os lápis carbono que eu vou usar, o fusen, né, no caso de fazer um desenho aí, luz e sombra, né, o esfuminho, mas o esfuminho, na verdade, já não é materialidade. Esfuminho é ferramenta. A gente vai falar um pouquinho sobre ele depois, tá?
Então, vamos lá. E aí nós temos também as chamadas técnicas de composição, que também são elementos das linguagens, tá? Então, que técnica que eu vou usar para fazer a minha obra, né, para aquela minha ideia inicial, né, aquela minha ideia subjetiva ser colocada à mostra para todo mundo? Eu posso usar uma escultura, uma pintura, um desenho, uma gravura, né, um bordado, de repente, né, uma água forte, um grafite. Posso fazer também uma gravação em metal através, né, da marchetaria ou qualquer outro, né, meio que eu achar melhor, tá bom? E agora eu tenho as ferramentas, que é o quê? São aquelas, né, ferramentas ou aqueles elementos que vão me ajudar a compor a minha obra. Então, eu tenho a paleta de tintas ou a godê, né, para ajudar a misturar essas tintas, né? Eu vou ter meus pincéis. No caso de uma xilogravura, eu vou ter minhas goivas e formões, né? No caso de uma escultura em madeira, eu tenho o formão para entalhar essa madeira, tesouras, alicates, né? O próprio esfuminho, né, no caso do desenho, se eu for fazer um desenho, né, luz e sombra, que eu vou precisar daquela esfumadinha, eu vou usar o esfuminho, que é uma outra ferramenta. Enfim, olha o tanto de ferramentas que eu vou ter à minha disposição, né? Para cada linguagem, eu vou ter um tipo de ferramenta específico para me ajudar a realizar essa obra, tá certo? Agora, vamos para mais uma interaçãozinha pelo chat. Vocês conhecem algum elemento da música? Citem um exemplo para mim. A gente volta já já, é um minutinho. Olha só, gente, muito obrigada a todos vocês. Vou começar aqui, né, a ler, né? Agora vou inverter um pouco a ordem. Uma aluna, né, a aluna Karina, tá? Ela, né, o professor transcreveu, né, a resposta da aluna Karina, que ela citou instrumentos musicais, tá? O professor Lafayette e a professora Solange citaram ritmo, o professor Adilson as notas, o professor Jefferson timbre, intensidade, altura e duração, ou seja, os parâmetros do som, né? A Ana citou a partitura e o Oswaldo a pauta. Gente, tá todo mundo bem antenadinho, né? Bem afinadinho aí na questão sonora, na questão musical, certo? Olha só, vamos lá. Então, vamos conhecer alguns conceitos, né, através dos elementos da música, tá? Então, a música também, né, tem muitas particularidades, como qualquer outra linguagem artística, tá? Nós temos, então, alguns elementos mais técnicos. Quais são esses elementos técnicos? Né? São os símbolos que compõem o sistema de escrita ou de notação musical, que são as figuras de nota, pausa, claves, ponto de aumento, barra, signo de compasso, bemol, sustenido, fermata, legato, né? Então, esses são os elementos técnicos, né? Que são esses símbolos semióticos também, né? Que a gente bate o olho e já sabe, aquilo é uma nota musical, tá? Então, que compõem esse sistema de escrita ou, no caso, né, esse sistema de notação musical, tá? E nós temos também a materialidade e suporte, ou seja, aonde eu vou gravar a minha música, aonde a minha música vai ficar registrada.
né? Sobre que suporte eu vou colocar a minha música? Nós temos aí a partitura, né? Para a parte justamente escrita, né? Dessa melodia, né? Nós temos também a parte da letra, né? Onde eu vou escrever a letra, os versos ali da música. E vou ter também as gravações em áudio e vídeo, né? Como CDs, LPs, DVDs, fitas cassete, né? Que realizam aí o registro fonográfico dessas obras, ok? Então, nós temos também, né, com mais conceitos, as técnicas de composição e execução de uma música, tá? Então, quais são essas técnicas, né? Nós temos as escritas convencionais, né, a partitura convencional, como vocês estão vendo aí na tela, ou não convencional, né? Quando a pessoa ainda não domina o sistema de escrita musical, ela pode criar um sistema de notação próprio dela, né? Para que ela entenda, né? Para que ela consiga reproduzir a música que ela mesma pensou ali na cabeça dela, certo? Então, nós temos aí os arranjos, as harmonias, os contrapontos, as escalas, a estrutura, as armaduras de clave, intervalos, a melodia, a letra e vários estilos musicais diversos. Então, tudo isso faz parte das técnicas de composição de uma música e também de execução dela, tá bom? E claro que nós temos as ferramentas, né? Como bem lembrou a nossa aluna, né? A Karina, nós temos aí os instrumentos musicais que eu vou utilizar para tocar a minha música, né? Levar, né, todo o meu sentimento, né, todo o meu subjetivo para as pessoas através da minha arte musical. Então, eu vou ter meus instrumentos musicais, né? Vou ter instrumentos tanto convencionais quanto alternativos, né? Aqueles que a gente faz aí utilizando, né, materiais alternativos, sucata, né? Aquilo que a gente, né, já não serve mais, mas você encontra um uso diferente e você acaba fazendo instrumentos com um som bem legal, tá bom? Percussão corporal, também uma ferramenta, né? Eu posso usar o meu próprio corpo para tirar sons, tá? As minhas pregas vocais, né, gente? Que essa é a ferramenta natural que todos nós temos. E é por isso que a gente tem que cuidar muito bem do nosso aparelho fonador, tá? A minha projeção e a minha dicção, que são ferramentas que fazem parte o quê? Daqui, ó, né? Do meu aparelho fonador, tá? Da minha caixa de ressonância, né? Que é a minha cabeça, tá bom? Então, tudo isso aqui está interligado, né? Fazendo parte de um único conjunto, né? De um todo, né? Quando eu olho para a minha cabeça, né? Como vocês olham para a cabeça de vocês, pensem numa caixinha acústica, que é exatamente o que ela é, né? E aí você vai, aos poucos, desenvolvendo técnicas para que você utilize o máximo possível, né? Extraia o máximo possível dessa caixinha de música natural que você tem, apoiada sobre seus ombros. Tá bom? Vamos lá. Então, agora vamos falar um pouquinho dos elementos da dança, né? A dança também tem muitas peculiaridades. Vamos conhecer algumas delas. Como elementos técnicos da dança, a gente tem os planos, né? Lembra que a gente estudou lá atrás com o Rudolf Laban? Os planos alto, médio, baixo, as direções, né? Direita, esquerda, traseira, dianteira, a lateralidade, né? Diagonal, né? Movimentos e gestos, a dinâmica, né? Desses gestos, né? Desses movimentos, enfim, tá? Então, esses são elementos mais técnicos da linguagem da dança. Quando a gente fala de materialidade e suporte, a gente está falando de aonde a gente vai escrever ou vai registrar essa dança. Então, eu tenho aí o meu esquema coreográfico, né? Para registrar justamente a partitura da minha dança, né? Onde eu vou registrar todos os movimentos que eu vou fazer, que tanto pode ser convencional, não convencional, e eu posso utilizar vários e várias formas de escrita. A labanotação é apenas uma delas, né? É uma das mais antigas, é uma das pioneiras e uma das mais difundidas. Mas existem outras formas também, outros sistemas de notação para a dança, certo? E, claro, a gente pode também criar o nosso próprio, né? Nada impede, tá bom? Nós temos aí o principal suporte para a dança, que é o nosso próprio corpo, né? O nosso partner, que seria espécie de portor, né, no caso, né, que é o nosso parceiro, né, a pessoa que vai nos ajudar nas evoluções em dança, né? Vai ser o nosso par. Nosso partner é o nosso par na dança, tá bom? No caso, né, a gente que é menina, o nosso cavalheiro, tá? Então, nós temos paredes, chão, mobiliários de cena, né, que são aquelas barras, né, as cadeiras, etc., a sonoplastia. Então, todos esses materiais, esses suportes, né, eu vou estar utilizando ao mesmo tempo, tá? Que são materiais de cena, materiais de apoio, mas também podem ser suportes para algumas evoluções de dança minha, tá certo? E nós temos também algumas técnicas de composição e execução, que nós temos aí esquemas coreográficos, como eu citei, convencionais e não convencionais,
as danças de solo, as danças acrobáticas, as danças em pares, em conjunto, né? Evoluções, né, em dança, né, que são de vários tipos diferentes, saltos, giros, movimentos aéreos, né, etc. Então, nós temos várias técnicas diferentes para cada tipo de estilo de dança que eu tenho, tá? E nós temos também as ferramentas. Que são essas ferramentas? É tudo aquilo que eu vou usar para me ajudar a executar bem esses gestos e torná-los lindos e harmoniosos para que quem esteja me assistindo consiga entender a mensagem que eu quero transmitir através do meu corpo, tá? Então, nós temos aí os figurinos, as malhas, as sapatilhas, as coquilhas, né, no caso dos meninos, né, para proteger o corpo, né? Faixas, redes, né, para os cabelos, né? As polainas, né, para evitar que a gente tenha algum tipo de distensão, né, para proteger as articulações posteriores, né? Tá certo? Então, nós temos essas ferramentas para ajudar a gente, tá bom? E agora vamos para mais uma interaçãozinha pelo chat. Vocês conhecem algum elemento das artes cênicas? Cita aqui pra gente. É 1 minutinho, a gente volta já já. Olha só, gente, muito obrigada às respostas de todos vocês. Professora Adilson citou o palco, professora Patrícia as coreografias, né? Que a gente também utiliza, tá nas artes cênicas, tá, gente? No teatro a gente também utiliza a coreografia quando a gente tem musicais, tá certo? Professora Rosângela citou o cenário, iluminação, sonoplastia. Professora Juliana citou a construção da personagem, as marcações de cena, né, de palco. A professora Edna citou uma coisa muito importante, tanto na dança quanto no teatro, que é a consciência corporal, ou seja, né, o condicionamento do meu corpo para saber até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, né, as possibilidades do meu corpo e as limitações dele, certo? Olha só. Então, como elementos das linguagens do teatro, nós temos aí, como elementos técnicos, os diálogos, né, no caso do texto dramático, né, a construção da personagem, a interpretação, a marcação de palco, cena, o contracenar, né, com outro colega, né, enfim. Materialidade e suporte. A gente tem corpo, caracterização cênica, maquiagem, gesto e forma, tá? Então, aí nós temos como materiais, né, as maquiagens, né, que vão nos ajudar na caracterização cênica. E como suporte eu tenho meu próprio corpo, né, os gestos que eu vou utilizar e as formas, né, que eu vou dar para esse personagem, certo? Como técnicas de composição e execução, a gente tem o texto dramático, as técnicas de interpretação, que são várias, né, gente? Realismo, né, teatro realista, teatro dialético, elisabetano, cômico, tragicômico, né, trágico, as leituras dramáticas, né, onde a gente não tem todos os figurinos e cenários, né, é apenas, né, a pessoa com uma roupa neutra, fazendo as marcações de palco e dando o texto, mas sem ter essa movimentação, né, de outros elementos, tá? Jogos teatrais, né? E vários estilos teatrais também, como a gente citou, né? Além aí das técnicas de interpretação, tá? E como ferramentas, o que a gente vai usar para ajudar a gente a conseguir realizar tudo isso?
figurinos e adereços, que são muito importantes na caracterização cênica de um personagem, os cenários, né, que vão ajudar a ambientar essa peça, né, para eu saber em que momento histórico, em que local isso se passa, essa história, a sonoplastia, os objetos de cena, a projeção e a dicção vocal também são ferramentas importantíssimas para o ator, certo? Então, gente, né, nessas relações entre linguagem, forma e conteúdo, a gente observa que as linguagens se aliam à forma conteúdo para a expressão subjetiva da arte, né? E, assim, após a gente decidir sobre qual tema, a gente vai, então, fazer esse trabalho, né, esse entrelace entre todos esses elementos para que a gente consiga, então, chegar no produto final e ofertar para, né, o público aquele significado, né, daquele tema, daquele enredo que a gente escolheu lá atrás, tá bom? Então, gente, todas essas relações fazem parte do chamado processo de criação, até chegarmos aí à execução final dele, tá bom? Então, gente, a gente vai terminando já a nossa aula por aqui. Nessa aula a gente aprendeu um pouquinho sobre linguagens artísticas, forma conteúdo, elementos das linguagens artísticas nas artes visuais, na música, na dança e no teatro, e as relações, né, entre essas linguagens todas e as formas conteúdos que a gente citou anteriormente, tá ok? Muito obrigada a todos vocês, tá? Agora vai aparecer na tela aí o QR Code para que vocês possam colocar aí as suas sugestões, né, as suas dúvidas sobre o que vocês acabaram de assistir, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa tarde e a gente se vê. Até a próxima aula. Tchau, tchau.